Bom, começamos a gravação, gente. Estamos só nós três, tá ligado? Então sintam-se à vontade pra falar. Eu tô olhando pra baixo porque eu vou abrir o chat no meu celular, caso vocês queiram mandar no chat também, mas sintam-se à vontade pra me interromper e perguntar e tal. Não vou precisar abrir o chat no celular, gente. Todo dia eu descubro alguma coisa nova sobre a internet. Então, hoje a gente vai falar um breve resumo da história da arte para o Enem e para o vestibular. Vocês vão ver também que não estão contemplados todos os períodos da história da arte, mas eu tentei dar um panorama geral da maior parte deles. Lembrando que é realmente um pedaço que o Enem nos determina, que muitas vezes acaba sendo um pedaço que é eurocentrado, que é também centrado em determinados tipos de corpos. A gente vai ver, por exemplo, que existem muitos mais homens artistas e homens brancos, homens europeus, do que a gente vai ter até de pessoas brasileiras. Eu sempre tento trazer, inserir outras pessoas dentro do que seria o cânone, mas eu também não posso, né, simplesmente, tipo, não, foda-se o Enem, vamos fazer o que a gente quiser. Se desse, a gente faria, mas... Então, é importante que vocês conheçam os cânones. É importante que vocês conheçam algumas obras. E eu sei que às vezes isso não é muito instintivo, isso não nos é muito estimulado, mas eu vou deixar alguns sites para vocês. E, gente, história da arte é maravilhosa. Poder ver obras de arte, poder entender um pouco mais sobre o que elas nos falam, é muito legal. Elas são muito úteis para revisar pro vestibular e pro Enem. Tipo, a gente vai ver que a gente pode aprender muita coisa sobre uma época a partir da arte que é feita nessa época. Então, aproveitem, assim, usufruam bem. Qualquer dúvida, tirem comigo, podem mandar mensagem depois, marcar uma monitoria. A gente faz exercícios, não tem problema, mas aproveitem as obras. Então, tem que se começar uma aula de História da Arte se perguntando o que é arte. O que tu acha, Nicolas? Acho que a Duda caiu. É uma forma de expressão. Exato, a arte ela pode ser vista como uma forma de expressão. Exatamente por isso que ela fala tanto sobre o período histórico em que ela se encontra, porque era como as pessoas daquela época se expressavam. Claro que dependendo do momento em que a gente está, a gente vai achar definições diferentes de arte. A arte ela vem propriamente da palavra ars, que é uma técnica. Ela era vista como uma profissão, uma produção. Mas a gente sabe que também existe muita reflexão por trás, não é apenas técnica, e que a gente pode usar ela para transmitir diferentes coisas, como sentimentos, conhecimentos, não apenas técnicas propriamente artísticas. E a gente vai começar olhando a arte rupestre, que é a arte que vem antes de haver uma escrita, né? A arte da pré-história. A arte da pré-história tem que se entender que é muita especulação sobre o que será que é a arte rupestre. E isso suscita uma questão muito importante nessa discussão do o que é arte. Porque a arte, ela é tida num cânone, às vezes, geralmente, num cânone academicista. Então, a arte é aquilo que está no museu, é aquilo que agrada o olhar, é aquilo que a academia diz que é arte. E muitas vezes obras de arte rupestre, obras de tribos antigas, são tidas como arte, porque alguém na academia disse isso daqui é arte. Mas é muito provável que muitos desses artefatos não tenham sido feitos com a intenção de ser arte. É o que acontece muitas vezes que a gente vê em museus de história até, que eles têm obras, máscaras de tribos, máscaras ritualísticas, que são feitas com artefatos ritualísticos, que eles expõem como obras de arte. Porque ao olhar do outro, são obras de arte, mas para aquele povo aquilo não é arte, aquilo é um objeto ritualístico, que pode ter uma estética particular, mas que não tem sua função primordial como arte. Então isso vai ser bem importante porque isso é uma discussão que perpassa toda a história da arte e até hoje tipo, é uma briga, digamos, bem grande. Principalmente nos países que foram colonizados e que tiveram muitos dos seus artefatos roubados, né?
E a arte rupestre, então, como eu disse, muita especulação, mas ela principalmente são representações gráficas em cavernas. Então eles desenhavam e a gente imagina que existe uma função ritualística, uma função mística até, que relacionava com a caça e com a fertilidade. Então eles pintam muitos animais. Isso daqui é no Brasil, é no Parque da Serra da Capivara, e a gente vê que tem alguns animais aqui. Além dos animais, uma coisa muito importante são os pigmentos. A arte rupestre ela é feita com pigmentos naturais. Então, vai ser carvão, vai ser sangue, nunca vai ter cores muito elaboradas porque não era algo que eles conseguiam obter. E a gente tem que desmistificar essa ideia de que a arte rupestre é super fácil, meu filho também faz, é só uns palitinhos, porque a gente vê que existem desenhos muito elaborados também. E acredita-se que era uma coisa tipo, eu cacei um animal hoje, vou registrar, isso é uma coisa importante. E ao registrar também se tem essa ideia de que talvez isso possa ajudar na fertilidade, na fecundidade e que apareçam mais animais, como se fosse uma espécie de rito, tanto que também se encontram fogueiras próximos dos locais onde tem as pinturas, se encontram ossadas, muitas vezes de animais, às vezes algumas ossadas humanas. Então existe uma função mística que a gente não entende. A gente também tem esculturas. É importante falar que hoje a gente vai discutir muito a questão de artes plásticas, né, de pintura. Mas a história da arte não é só pintura, a arte também é escultura, a arte também é música, a arte também são filmes. Então, só que o que se tem na academia como história da arte é a história da arte visual, geralmente. Mas eu trouxe essas esculturas porque são as Vênus pré-históricas. Veja que elas são de vários momentos da pré-história. A gente tem do Paleolítico, né, do mais antigo, da Pedra Lascada. A gente tem de uma época já em que eles começaram a moldar essa pedra, de um Neolítico, e daí até de uma Idade dos Metais. Eles começam a usar os metais, não mais só as pedras. E veja como é diferente, né, o padrão de um corpo. Esses são, acredita-se que sejam corpos femininos. É bem peculiar porque não existem muitas representações. Não existem até, se não me engano, representações do corpo masculino propriamente, mas do corpo feminino existem várias. E é muito diferente da forma como a gente reproduz hoje em dia, que seria algo mais parecido com isso. Mas veja como ao longo da história vai mudando, como não é uma coisa estática. A gente tem aqui uma máscara de dança, que daí traz de volta essa ideia do isso é efetivamente uma obra de arte, isso é feito para ser arte, mas não é feito por uma máscara de uma dança, de um ritual, mas é tido dentro do museu como arte. E a gente vai avançando agora já com o desenvolvimento da escrita, e daí a partir daí fica um pouco mais fácil de a gente estudar, porque a gente tem documentações mais objetivas de cada obra, de cada momento, a gente consegue chutar com mais precisão. A gente tem a arte grega. A arte grega, ela é muito centrada no homem. Ela é antropocêntrica. Só que não é qualquer homem. Peraí que eu vou passar. É o homem ideal. Eles tinham uma ideia de racionalidade muito presente. Então foram eles que desenvolveram, por exemplo, a proporção das 7 cabeças, que até hoje é utilizada em desenho. E acreditava-se que o homem ereto, ele teria 7 cabeças. Então, todo o corpo dele. E eles desenham de forma muito anatômica, de forma muito precisa. A gente consegue ver aqui o peitoral, o abdômen, toda a dinâmica de como o corpo se move, ela é transposta de forma perfeita, tanto para as esculturas quanto para pinturas. E eles têm muito presente também a religião deles, a religião politeísta, que eles tinham os seus deuses, aparece também a arte muito como oferenda. A gente tem aqui o surgimento do teatro, essas são algumas das máscaras gregas, do teatro ocidental, até onde a gente sabe, ocorreu na Grécia Antiga. E aqui uma das grandes obras arquitetônicas, que é o Parthenon. Até examinando as colunas, a forma como eram as colunas, a gente consegue descobrir quais eram quem foi que fez, em que período foi feito, né, por causa dos detalhes.
Mas então a arte grega nos fala muito sobre como eram os gregos, sobre essa racionalidade que eles tinham, sobre esse fervor cultural que existiu principalmente no século do Péricles, lá em Atenas. A gente vê como o homem tem um papel central, como ele é fundamental para a cultura grega. Na cultura egípcia, a gente vai ter uma realidade um pouco diferente, porque aqui existe um predomínio da religiosidade, que também existe na arte grega, mas de uma forma um pouco diferente. Aqui é muito mais centrado nisso, não propriamente nos homens por trás, até porque os deuses eles vão ser zooantropomorfos, né? Eles são partes de animais com corpos humanos. Então aqui nós temos o chacal, o Anubis, e as obras contam uma história. Toda obra conta uma história, mas no caso da egípcio fica bem claro, até porque eles muitas vezes escreviam com os hieróglifos nas obras em si. E aqui a gente tem um tribunal, que no momento da morte, o chacal pesava o coração da pessoa que morreu contra uma pena. Se fosse mais leve, a pessoa podia ir para a vida eterna, que é um rio, né, circular. As pessoas estão sempre voltando. E se fosse mais pesado, ia servir de alimento para um outro deus. E aí também uma coisa muito importante, eles acreditavam em uma vida eterna, em uma vida após esta vida. Então eles criavam as pirâmides, eles criaram maravilhas arquitetônicas para essas pessoas justamente que, eram de uma classe alta, eram faraós, eram quase deuses que iam morrer, mas que voltariam. Então eles deixavam, adornavam, faziam estruturas absurdas, adornavam com ouro, com pinturas, para que aquela alma, quando voltasse, se sentisse bem, tivesse o que ela precisasse, né? O que ela merecia como uma alma de um quase deus. Aqui é a esfinge de Gizé. Andando mais um pouquinho, a arte mesopotâmica, ela não é tão clara, porque são muitos povos da Mesopotâmia, que foi uma das primeiras civilizações hidráulicas que surgiu. Foram as primeiras civilizações, né, do Oriente, do Ocidente. A gente tem os sumérios, os acádios, assírios, caldeus e babilônicos. E cada um deles tinha uma cultura muito própria, mas a gente acabou juntando tudo como arte mesopotâmica. Mas aí, por exemplo, a gente vai ver um exemplo de arte na arquitetura, e a gente tem os zigurates, que eram da religião de Ur. Então, também absurdas as construções. Isso daqui é uma reconstrução gráfica, porque o que sobrou, o que restou hoje, não parece muita coisa, mas é absurdo, assim, quão monumental era. Eles não têm nada muito marcante na questão pictórica, mas eles têm grandes esculturas. Essa daqui é a Rainha da Noite, também uma deusa muito importante na cultura persa, se não me engano. E daí a gente chega na arte medieval. Quando que a arte medieval começa propriamente? A gente vai ter a arte medieval depois da queda da Roma Ocidental. Então a gente está em um contexto de guerra. Os bárbaros atacaram a Roma Ocidental, inicialmente uma invasão pacífica, né? Não foi propriamente uma invasão, eles foram convidados a trabalhar, e posteriormente virou uma guerra propriamente. Eles atacaram o Império, destruíram o lado ocidental do Império, restou o lado oriental, agora Império Babilônico. O que resta nesse lado ocidental? Muitas brigas, e a parte romana que restou, ela é católica. Então, a gente vai ter um grupo católico, teocêntrico, centrado em Deus, que está no meio de um furor de guerras, digamos assim. A gente vê muito esse teocentrismo, essa religião católica, nos escritos. Então, isso daqui é de um evangelho. Nossa, incrível, isso daqui é uma folha de ouro efetiva.
E a arte contava muito a história de Cristo, contava muito as histórias importantes para a catequização do povo. Porque se a gente for pensar, a gente está numa realidade em que a maior parte das pessoas é analfabeta. A gente não tinha escolas, as únicas pessoas que sabiam ler eram clérigos, por exemplo. As missas, elas eram dadas em latim, e a maioria das pessoas não sabia falar latim. Então era tudo muito inacessível. A forma que a igreja tinha para acessar as pessoas era por meio das histórias contadas e das imagens. As imagens, elas moviam muito dessa relação com a igreja. Em Bizâncio, começa-se também com essa questão da religião católica, então existe uma influência muito grande ocidental nesse Oriente. Então tem as temáticas religiosas do cristianismo, que a gente tem uma imagem de Cristo, mas existe um momento de cisão, um momento em que eles mudam para a religião oficial como sendo ortodoxa grega, em que a reprodução em imagens das questões religiosas era considerada herege, porque tu não poderia, tu estaria idolatrando, adorando um ídolo, que não é o Deus verdadeiro, tu estaria adorando uma imagem que não corresponde ao Deus. Então a gente também tem poucos registros. O que a gente tem muito sim são esses mosaicos que tem geralmente nas catedrais. A gente tem na arte, nesses mosaicos, o que nos identifica como arte bizantina. São muito dessas cores, então uns amarelos, uns azuis fortes, a manta roxa para seres que eram mais importantes, né, que eram mais nobres, então para a nobreza propriamente de Bizâncio, ou então para Cristo, para Maria. E esses halos, esse olhar também, o jeito que são construídos os olhos, ele é bem característico. E essa, só uma curiosidade, é a mão que representa Jesus Cristo ao longo de toda a arte paleocristã, que a gente chama, que é esse momento bizantino. Aqui a gente tem Maria com o filho Jesus. Note que a gente não tem crianças, né? A ideia de criança é um mini adulto ainda. O corpo infantil ele foi efetivamente sendo reconhecido só lá mais tarde. Até o momento eram pintados como mini adultos. E a gente tem catedrais maravilhosas, como a Hagia Sofia, em Istambul, que já foi uma catedral propriamente de mais de uma religião em diversos momentos históricos. E hoje acho que consta grande parte do espaço é um museu, que ela é muito importante como patrimônio cultural do mundo. Aí, agora voltando para o Ocidente, a gente tem dois momentos. Um momento inicial, em que a gente chama de arte românica, e um momento posterior, que a gente vai chamar de arte gótica. Uma coisa importante em se ter em mente nessa aula, ao longo de toda ela, é que eu vou falar como se as coisas fossem muito bem delimitadas e como se fosse muito fácil dizer, isso daqui é românico, isso daqui é gótico. Mas o fato é que as coisas estavam sendo feitas à medida que a história ia andando. Então a gente vai ter muitas obras que elas vão ser um pouco dúbias, assim, tipo, ok, mas será que isso daí é românico mesmo? Será que isso daí é gótico? No caso, a gente tem que confiar que o vestibular vai ser razoável e a gente tem que focar nas principais características de cada uma dessas correntes e tentar identificar, ver se tem elas, se elas estão presentes ali e se o enunciado, se as alternativas fazem sentido com o que está sendo pedido e com o que a gente sabe daquele momento histórico e daquele momento artístico. Então, na arte românica, é exatamente isso, eles estão nesse momento de guerra que eu falei. Então, eles se fecham. As igrejas, elas eram verdadeiras fortalezas. Elas não têm muitas aberturas. Essa daqui, inclusive, essa abadia na França, é um pouco exceção, tá vendo que tem várias janelas, mas elas não têm muitas janelas. Elas estão bem horizontais. Então, em vez de serem altas, de serem verticalizadas, elas são baixinhas, elas são mais compactas. Elas têm as paredes muito maciças e poucas janelas, poucas aberturas. Geralmente só tinham uma entrada. Por que isso? Porque eles estão numa guerra. Então eles têm medo, eles sentem que eles precisam se proteger. Eles sentem que as estruturas precisam ser resistentes e que
precisam ser difíceis de atacar. Aqui também outro exemplo, esse já mais elaborado, digamos assim, a própria entrada, mais ainda horizontalizada, poucas janelas, não tem janelas aqui, uma entrada só. E daí já na arte gótica já passaram as ondas das guerras bárbaras, existe uma estabilidade maior nos feudos e tá começando aquele furor das cidades, né? Então os burgos estão começando a ter maior relevância em relação às feiras, as feiras estão crescendo, vai começando a se juntar assentamentos ao redor dessas cidades comerciais. E como não tem mais tanta guerra, agora a gente pode fazer algo com muito mais vidro, por exemplo, com muito mais aberturas, algo mais verticalizado, porque não tem tanto risco de ser atacado e também porque a tecnologia ela vai avançando e agora é possível fazer estruturas gigantescas sem correr risco, né, de desabar tudo em cima da cabeça de um pobre coitado. Mas então aqui a importância é essa verticalidade. Geralmente tem essas entradas múltiplas, assim, uma do lado da outra. E eu brinco que o gótico é as pontinhas. Então procura muitas pontas na construção. Se tu achar várias pontinhas, provavelmente é gótica. Se é alta, tem várias aberturas, tem um monte de pontos, assim, tipo essas garrinhas, assim. Essa abertura, esse arco aqui também é bem característico. E muito importante, os vitrais. Essa daqui é uma catedral maravilhosa na Alemanha, em Colônia, que inclusive foi danificada durante a Segunda Guerra Mundial, se não me engano, foi bombardeada. E até hoje está sendo reconstruída. Mas é bizarro, assim, o nível de detalhes. Uma foto é vista de longe, imagina quantas pontinhas que não tem nessa catedral. Então, lembrando, Idade Média, a gente tem a arte bizantina, do Oriente, a arte românica e gótica no Ocidente, e a gente tem, num primeiro momento, românica, muita guerra, muito problema, então a gente precisa se fechar, poucas aberturas, vamos nos proteger. E já no gótico, também existe uma questão de que o homem começa a se colocar numa posição um pouco mais próxima de Deus. Por isso que se diz também que existe essa verticalidade, para tentar chegar mais próximo. O homem começa a se sentir digno de estar mais próximo de Deus. E os vitrais. É muito importante lembrar dos vitrais na arte grega, na arte gótica, porque, como eu falei, as imagens eram uma forma de comunicar para as pessoas, passar adiante essas histórias, era uma forma de educação. E os vitrais nas igrejas não apenas serviam a esse propósito de contar essas histórias, mas eles também eram belíssimos. Imagina tu entrar numa igreja e tem um vitral gigantesco, entra aquela luz e fica umas luzes coloridas projetadas. Tem uma certa sensação de maravilha nisso, e isso também era importante para essa sensação de religiosidade, para essa sensação de presença. E daí agora, essa parte é muito importante, a arte renascentista, ela é muito cobrada. O próprio período da Renascença, ele é um período que é considerado bem importante. Renascentista, traz essa ideia de renascer, né, de voltar. Por quê? Foram os renascentistas que disseram a Idade Média foi a Idade das Trevas, como se não houvesse nenhum avanço nessa época, o que é uma gigantesca mentira, né? Mas, claro, todo mundo acha que é melhor do que quem veio antes, por favor. Mas o que está renascendo? A arte greco-romana. Então, nós vamos ter uma volta desse olhar antropocentrado, desse olhar em que o homem é importante, agora é mais importante do que Deus, o que não quer dizer que essas pessoas não eram religiosas, a maioria, inclusive nesse período, tanto cientistas quanto artistas, continuavam sendo pessoas extremamente católicas, que eram devotas a Deus, mas passa-se a se pensar mais no homem, mais no indivíduo. E novamente, com uma perfeição, uma racionalidade
um desenvolvimento anatômico muito realista. Aqui a gente tem o Nascimento de Vênus, de Botticelli, é um dos nomes importantes que a gente tem. E como a gente tem uma volta a essa questão greco-romana, veja que a gente tem a volta da temática da mitologia greco-romana. Aqui a gente tem o nascimento da deusa Vênus, e aqui está o deus do vento assoprando. Só que mesmo a gente tendo essa temática greco-romana, a gente tem o pudor do catolicismo. Nota que ela está se cobrindo e que tem alguém vindo cobrir ela com um pano. Isso é uma coisa que não existia para os gregos, por exemplo. Eles não sentiam necessidade de cobrir os corpos. Tanto que se a gente vai ver as esculturas, tu consegue ver a genitália, tu consegue ver os seios. Mas aqui nós estamos em um momento de um pudor católico. Então, as mulheres, se elas estão nuas, elas tentam se cobrir um pouco, ou alguém está indo lá cobrir elas logo em seguida. A gente tem o Michelangelo. Esse daqui é o Moisés, e eu gosto muito de trazer essa escultura, porque ela é tão detalhada, ela é tão bem feita anatomicamente e na forma como os tecidos são feitos. Imagina tu recriar um tecido, né? Tu passar a ideia de um tecido usando uma pedra, né? Usando mármore. Essa escultura foi tão incrível que o próprio Michelangelo, depois de terminar a escultura, acredita-se, né? Diz a lenda, que ele tenha dito parla, fala, porque só faltava a escultura falar para ela ser humana. A gente também tem o Brunelleschi, que é um arquiteto, então a gente também tem bastante arquitetura na época. Michelangelo, novamente, com a Capela Sistina. E essa é geralmente uma obra muito falada para discutir Renascimento, porque tem essa questão, interpretações assim de uma religiosidade, né, que está Deus criando o homem, só que daí você começa como que tá esse homem? Ele parece um pouco irreverente, um pouco acima disso, sabe? Tipo, tá bom, cria aí, mas sou eu que tô te criando ao mesmo tempo. Você tem várias interpretações, mas pode usar essa pintura para lembrar disso. Não vamos dizer, definitivamente é isso, definitivamente é aquilo. Mas se precisar de uma pintura para lembrar do Renascimento, usa essa. Aqui a gente vê claramente essa questão do corpo, né? Essa questão de um homem perfeito, de um racionalismo, de um homem no centro, mas ainda assim existe uma religiosidade, ainda assim existe um Deus. E a gente tem também aqui inovações técnicas. Então a gente tem uma questão de perspectiva. A gente tem agora vários planos num mesmo quadro, né? Algo bidimensional, mas com representações em 3D, que era algo que não existia antes. Tanto que se prestou atenção na arte egípcia, a gente tinha, inclusive na arte egípcia, isso de forma exagerada, né? Essa bidimensionalidade, que são as imagens chapadas que a gente tem, que não respeitam nem a capacidade anatômica do corpo, né? Eles estão sempre, a cabeça está de frente, o corpo está meio que de lado e os pés também estão de frente, é a regra da frontalidade. São imagens impossíveis para um corpo humano, mas que se adaptavam a esses dois planos. E aqui a gente já tem um realismo muito grande, é usado muito desse racional para tentar criar obras o mais fidedignas com a realidade possível, mas claro, falando de temas mitológicos, de temas religiosos, enfim. E aqui também uma obra muito boa do Rafael Sanzio, para lembrar de filosofia, né? Tem uma das questões do Enem de filosofia de alguns anos atrás, que usa essa imagem, inclusive. Porque aqui seria uma escola de filósofos, né? Então, grandes nomes de filósofos estão representados aqui, sendo os principais Aristóteles e Platão. Por que eu sei quem é quem? Deixa eu dar um chute aí. Não sei se tu já conhece a obra. Eu já conheço. Perde a graça, né? Mundo das Não, é que ideias. eu gosto muito de filosofia. Eu Aham. conheço por causa disso.
Enfim, é perfeito também, é uma coisa que mostra como essa questão da cultura, da filosofia, como é bem greco-romano, né? Como é bem influenciado por esse momento. E também toda a arquitetura é greco-romana, né? São histórias greco-romanas. E daí eu trouxe um pouco do que foi considerado o primeiro movimento artístico brasileiro, efetivamente. A gente tem, claro, obras escritas, né, e até alguns desenhos que foram feitos quando o colonizador português veio para o Brasil, mas imagens pictóricas realmente consideradas artísticas, assim, academicamente relevantes, ouso dizer, a gente tem no século XVII com a arte holandesa. Isso costumava ser uma pegadinha, não lembro se era a URGS que fazia, porque a gente teve dois grandes movimentos artísticos quando a gente ainda era colônia, que foi a arte holandesa e a arte francesa. E aí a URGS dizia que a primeira tinha sido a arte francesa, quando na real foi a escola holandesa. Então, quando Maurício de Nassau vem para o Brasil, né, num ataque holandês que teve, ele trouxe artistas, tanto que ele renovou a cidade de Recife, ficou completamente modificada por causa da presença dessa colônia holandesa, e eles vão abordar pela primeira vez os tipos étnicos que existem nessa terra, eles vão abordar a fauna e a flora, eles vão desenhar efetivamente como é o Brasil, porque os portugueses eles ficavam um pouco limitados pela questão religiosa. Eles não faziam pinturas que não trouxessem a questão religiosa. Eles não representavam as coisas necessariamente como elas são. A gente sempre, né, vai representar as coisas como a gente as percebe. E para alguém que percebe o outro, né, o indígena nesse caso, como alguém herege, como alguém pecaminoso, que precisa ser dominado, que precisa ser que alguém lhe impõe uma cultura, ele não vai conseguir representar esse outro. Só que o holandês não, ele estava meio que tipo numa expedição ali, tanto que isso aconteceu porque eles, em parte, né, estavam fugindo também. A gente estava tendo a contra-reforma, a reforma católica na Europa. Então eram povos que não tinham tanto esse engessamento do... Era um povo que não tinha tanto engessamento da religião católica. E aí eles pintaram como eram algumas tribos indígenas. Aqui a questão antropofágica é representada, né? A mulher tá com um pé na sacola, uma mulher tapuia. Aqui como era o espaço, né? Aqui já também com alguns escravizados, provavelmente. Era uma coisa de observação mesmo. E daí, voltando para a linha mundo, digamos, a gente tem o Barroco, entre o século XVII e o século XVIII, que vai ser nesse período de contra-reforma que eu falei. E ela, por isso, o Barroco é chamado de arte da contra-reforma. Ele vai ter uma presença muito grande de antagonismo e de extremos. Então, uma boa dica para saber se é uma obra barroca ou não é a luz. Nas obras barrocas, a gente sempre vai ter espaços muito escuros e espaços muito iluminados. Existe essa ideia dessas contradições, que nem a poesia do Gregório de Matos, né? A gente sempre vai ter um lado muito... oh meu Deus, me perdoa, eu pequei. E o outro, tipo... eu pequei, mas eu peco porque tu existe, sabe? Tipo, eu vou te manter existindo porque eu vou continuar pecando. Se não existirem pecadores, não tem porquê. E aí a gente tem o Velázquez como um dos artistas barrocos. Ele é espanhol e essa pintura é As Meninas. Uma coisa muito interessante que eles começam a fazer é que os artistas começam a se inserir dentro dos quadros. Esse daqui é o Velázquez pintando a obra. E a arte barroca, ela é de uma sutileza e de um rebuscamento tão grande que aqui atrás é desenhado, né, pintado, um espelho. E no espelho está o reflexo dos reis da Espanha da época, que eram os pais dessa menina, que tinham pedido a encomenda. Então, os pais
É como se nós, os espectadores, fôssemos os pais olhando, observando ele pintar a jovem. E aqui a gente vê essa questão dessa burguesia, né, dessa riqueza, dessa nobreza que existe. A gente tem também Caravaggio, aqui é Judite e Holofernes, é uma história bíblica. E veja também que se mantém essa questão anatômica, ela é bem importante, continua havendo um realismo grande, mas agora existe esse embate da religiosidade, da luz e da sombra, da religiosidade e do profano. Então aqui Judite decapitando. Também nota como tem mais luz em alguns espaços e pouquíssima luz em outros. E aqui uma outra obra que fala sobre o mesmo assunto, feito pela Artemisia Gentileschi, que é outra pintora barroca maravilhosa. Uma das primeiras mulheres que começa a ser falado, tipo, uma artista mulher na história da arte. E também, muito escuro, muito claro no centro, que é onde acontecem as coisas. E aí no Brasil a gente também vai ter um barroco próprio, que acontece de formas diferentes em lugares diferentes do Brasil. Então, o lugar onde mais ocorreu essa questão do barroco foi em Minas, onde a gente teve grandes construções de igrejas muito bonitas, com muito ouro. E a gente tem um nome muito importante, que é o Aleijadinho, que é um dos grandes artistas brasileiros. O Aleijadinho trabalhava com pedra e sabão, ele fazia esculturas. E aqui a gente tem um exemplo de uma escultura que foi ele que fez. De novo, a forma como é feito o tecido, tudo muito realista, as mãos, o corpo. Só que tem uma particularidade que ele tem esse rosto mais oriental. O Aleijadinho fazia isso nos cristos que ele entalhava. Parece que todos têm um ar meio oriental, a forma como o bigode entra direto na narina, o formato dos olhos. E esse é o nosso barroco, tem que lembrar do Aleijadinho, dessa imagem desse Cristo e das grandes igrejas com muito ouro. E aí a gente vai ter uma versão mais leve do barroco, que é o rococó, que é uma ideia dessa burguesia querendo fazer algo puramente para decoração, sabe? Não é nem para contar uma história, é para ser algo leve, é para ser algo tranquilo, algo que me faça esquecer que está tendo guerras lá fora, que existem antagonismos gigantescos ocorrendo no mundo, mas aqui eu tenho um belo balanço, com cores muito bonitas, cores amenas, muito detalhado. O rococó é a arte do frufru, digamos assim, sempre vai ter muito detalhe, sempre vai ser muito rebuscado, assim. Mais adiante, mais para o final do século XVII e até o século XIX, a gente tem o neoclassicismo. Então, mais uma volta da arte greco-romana. A arte greco-romana vai ressoar no Ocidente, acho que para o resto da história do Ocidente. E ele vai trazer agora com mais força esses valores burgueses. E daí a gente volta para esse academicismo. A gente volta para técnica, para técnica, para técnica. E aqui também, um corpo perfeito, um corpo feito nesses moldes racionalistas, nesses moldes greco-romanos, com uma história grega, que é de Sócrates. Aqui Sócrates, na morte dele, né, que ele foi condenado por estar enviesando, digamos assim, ele estava criando revolução entre os jovens, por causa do método socrático, que é um método que questiona, né, algo que é tão importante que parece que a gente perdeu um pouco também hoje em dia, que é o questionar. É o questionar, 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 até que duas ideias vão se misturando e chegam a uma conclusão que é diferente das duas ideias originais, através desses questionamentos. E aqui ele foi condenado à morte, disseram ou tu sai da Grécia, ou tu morre, e aí ele tomou o veneno e morreu efetivamente, aqui todos os seguidores dele. Aí a gente tem, no Brasil, novamente, nossa segunda missão artística, que foi a missão artística francesa. Isso acontece em 1808, quando a gente tem a chegada da família real ao Brasil. Porque eles saíram de um Portugal
que estava efervescente de cultura, né? Uma Europa que estava tendo grandes descobrimentos, que tinha muitas obras, muitos artistas, que estava toda a questão de Napoleão, né? Todas essas lutas, mas ainda assim um momento muito efervescente culturalmente, e vieram para o Brasil, que era um lugar que não tinha nada, que não era terra, era árvore, era índio, era macaco, essa coisa estereotipada do que seria o Brasil. Então eles trouxeram muito da cultura deles e trouxeram os artistas deles para agora fazer imagens não mais naquele molde inicial que os portugueses fizeram de catequização, mas que agradasse a burguesia. E aí começam a ser imagens mais que enxergam de forma mais real, ainda assim completamente idealizada, mas que enxergam as pessoas que estão nesse Brasil. Então aqui a gente tem a representação dos escravizados, né? Mas é mesmo tendo a realidade dos senhores brancos comendo e os escravizados sem poder comer, as crianças ali meio que jogadas, ainda assim parece que é uma relação tranquila, sabe? Ah, não é tão ruim quanto se dizia, as mulheres têm roupas, as crianças estão bem cuidadas. Esse daqui é uma obra de Debré, tem várias muito bonitas dessa época. E já tem algumas pessoas que não, existe uma crítica dentro das suas obras, como por exemplo essa obra que se chama Navio Negreiro, do Hugo Das, que representa como era um navio negreiro, né? Todo esse sofrimento que existe nesses rostos, como eram empilhadas as pessoas, como elas eram acorrentadas, as crianças, todo mundo sem vestes, assim. É bem complicado. E não era muito representado, eram coisas que se preferia não ver. Então, para um artista, fazer uma obra dessas era perigoso até, revolucionário. E a gente tem só mais 7 minutos, né? Deixa eu ver quantas obras do romantismo tem. Tá, acho que a gente consegue ver pelo menos mais romantismo. O romantismo, então, ele chega no século XIX com as revoluções burguesas. Então, ele vai priorizar os sentimentos agora, ao invés da razão. E ele vai trazer uma questão de um naturalismo, mas um nacionalismo, só que um nacionalismo exacerbado, assim, de uma nação idealizada, quase fugindo da realidade. Ele vai exaltar a natureza e vai idealizar a mulher. Um exemplo muito clássico é a Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix, que é tão importante para a Revolução Francesa e que é uma mulher guiando o povo, né? O quão inédito isso é na história dos quadros, que uma mulher tem esse protagonismo todo. É a liberdade guiando o povo. Mas é uma mulher idealizada. É uma mulher que não existe. É uma ideia de mulher, né? E uma mulher que, por exemplo, não tem um mamilo. Ela continua havendo esse pudor, essa falsear as coisas um pouco. Mas vejam que ela representa o ideal de liberdade, que era o ideal dessas lutas burguesas, e ela representa toda essa luta, todo esse sofrimento por uma nação, por se consolidar como nação, por ser uma nação livre. E aqui no Brasil a gente tem a Iracema, que é o mito de origem, né? Como surgiu o primeiro... como surgiu o Brasil, né? O filho de uma indígena com um português. E é uma história em que Iracema, dos lábios de mel, cabelo negro como graúna, ela é toda linda, maravilhosa, e ela é delicada. É uma mulher completamente idealizada, numa natureza também completamente idealizada. Porque o idealizar dessas histórias era uma forma de tu exaltar ainda mais a nação. Porque uma nação não pode ser representada, tipo, seria muito fraco tu representar uma nação com aquela árvore ali da esquina,
verde, marronzinha lá, tem umas florzinhas rosa. Não, tu pega aquela árvore e tu transforma ela em algo magnífico, para ser representativo do quão grandioso o teu país é. E daí agora a gente, provavelmente, agora a gente dá uma pausa.